Olá meninas, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer uma francesa reversa no acrílico, tá? Eu vou estar fazendo em dois sistemas, que vai ser no gel e no acrílico. Aqui eu começo fazendo a higienização da unha da minha cliente, mas vocês podem estar pedindo para ela ir ao banheiro, tá lavando as mãos, tá? Eu já deixei esse produto aqui para estar facilitando o meu atendimento. Eu seco com aqueles papelzinhos, mas vocês podem usar com aqueles panos descartáveis, tá? Em seguida, eu vou estar usando o PrEP de cereja da Psyll. Tem na versão flash, que é um azul também, é muito refrescante, muito gostoso. Vou estar fazendo aqui o afastamento da cutícula. Nessa parte a gente tem que ter bastante cuidado para não machucar a cliente, pois ela tem a unha ruída e a pele é super fina, tá? Aqui eu já tô usando a minha broca da Psyll, a 720, e vou estar tirando toda essa pelezinha grudada. Eu aproveito a mesma broca para estar fazendo, tirando o brilho, né? Deixando essa unha um pouco fosca, o leito, pra gente estar fazendo o nosso alongamento. Já vou dando essa preparação, tá? Muda a rotação e vou fazendo a limpeza ali na área da cutícula, ali no bolso. Lembrando que a rotação estiver para a direita, a gente faz o lixamento para a esquerda. E se a rotação estiver para a esquerda, a gente faz o lixamento para a direita. Aqui eu já troquei a broca, tô usando a 741, tá? Porque ela é mais fininha e ela vai dar uma limpeza melhor ali na área da cutícula, ali já no bolso da unha, tá? Tiro bem todo o produto, qualquer pelezinha que esteja grudada ali, tá? Deixando esta unha bem ampla pra gente estar trabalhando, porque é uma unha ruída e a gente precisa de muito espaço. Aqui eu já fiz a limpeza com o PrEP, tô aplicando aqui o desidratador. Em seguida eu venho com o meu prime ácido, lembrando que a gente não pode deixar encostar na pele, tá? Esses produtos da preparação, e também o gel não pode estar encostando na cutícula. Depois de secar bem, eu venho com o meu prime adesivador, tá? Ele funciona como uma dupla face, ele vai ajudar a aderir melhor os produtos a seguir. Tem que esperar secar bem para depois vir com o gel base, tá? Aqui eu tô usando o gel base tradicional do vidrinho. A Psyll tem outras opções de gel base, né? O gel base dense, que tem outras tonalidades, tá? Vou estar aplicando em todas as unhas, tá? Sem encostar na cutícula. Esse gel base, ele necessita de 30 segundos de cabinho, tá? Geralmente os gels base dense são 10 segundos, tá? Mas aqui são 30 segundos. Vou estar usando aqui o Blank, tá? Da linha Builder, para estar fazendo a borda livre do alongamento. Como é uma unha ruída, eu preferi fazer no molde russo, tá? Eu acoplo bem, levo bem em cima lá dos pontos zeros, né? E dou uma leve secada nessa cabine, para depois estar vindo fazer o lixamento. Eu levo na outra cabine de mão por 10 segundos, removo, limpo com o clise, tá? E eu vou estar fazendo o lixamento. Eu preferi fazer no molde, pois na chips não ia ficar muito legal, porque a unha tá muito ruída, né? Muito curta. Limpo bem por cima e por baixo, lembrando sempre de limpar por baixo para tirar a camada de dispensão, pois na hora do acabamento por baixo acaba que entupindo a broca com produto, né, que fica lá aquela gominha. Eu peguei essa lixa gota 180 da Psyll, vou estar lixando levemente, tá? Porque aqui tá uma camada muito fina na ponta do gel. Vou só acentuar o formato, vai ser um formato quadrado. E vou estar acentuando bem, tiro qualquer degrauzinho que tenha ficado em cima, certo? Faço a limpeza com o PrEP. Vou estar usando o Monome da Psyll, ele é universal, como eu já falei pra vocês. E vou estar usando esse pó acrílico de uma marca e esse aqui de outra, não tem problema, certo? Tá misturando marcas, porque a gente vai fazer o leito com um e a ponta com o outro. Molho bem um pincel, levo levemente, dou a inclinadinha no pincel, dou leves batidinhas para estar pegando o pó acrílico e vou esperar hidratar. O momento que ele fica todo brilhoso no pincel é o momento de estar aplicando, tá? Eu vou estar fazendo uma reversa, então eu já aplico
do meio para cima, tá? E vou levando com a ponta do pincel levemente inclinada, sem forçar, porque se você forçar nesse momento, vai acabar fazendo um buraco, se a gente não quer isso, tá? Tem que deixar essa superfície, principalmente na área da cutícula, bem nivelada, bem lisinha. Vou dando leves batidinhas e depois com o corpo do pincel eu vou levando o produto de uma lateral a outra, mas a ponta eu já vou deixando no formato da reversa, tá certo? É importante a gente sempre se atentar a esse detalhe, porque depois, na hora de colocar o branco, a gente não vai precisar lixar tanto esse leito, tá? Pra deixar no formato. Aqui, ó, eu deixei uma paredezinha, mas lá em cima, no leito, ainda tá faltando o produto, né? Tem que ficar bem planozinho. Então, eu vou colocar e aumentar mais essa pontinha pra ficar bem alto, pra quando eu colocar o branco e eu fizer o lixamento, vai ficar perfeito. No final do vídeo, vocês vão entender o que eu tô falando. Vou pegar outra pérolazinha pra tá deixando a superfície mais plana, porque vocês viram que lá no meio do leito ficou leve e fundinho, ficou uma ondulação. E a gente não pode deixar o produto assim, até porque depois a gente vai tentar nivelar e acaba que fica muito fino, né, a estrutura e pode quebrar com facilidade. E a reversa, como ela é uma reversa fixa, a gente precisa ter mais produto ali na ponta, né? Pra tá fazendo aquele murinho, pra quando colocar o branco, ficar uma reversa perfeita, certo? Se a gente colocar pouco produto e não lixar bem na ponta, vai ficar... não vai ficar o arco lá da reversa perfeito, certo? Aqui, como eu já coloquei a segunda pérola, eu tô acentuando mais ali a ponta, certo? Eu vou virar aqui o dedo para vocês verem que agora a superfície está retinha, ó. Está bem retinha e a parede lateral está bem altinha, que é onde a gente vai colocar o branco. Aqui eu vou mostrar para vocês como identificar como tá seco. Nota que um barulho é diferente de uma unha que já está seca e a outra que ainda tá secando, certo? Aqui a unha já tá seca, como eu mostrei pra vocês, então a gente já pode estar começando o lixamento, tá? Peguei aqui a lixa 180 e vou estar só acentuando essa ponta nessas paredes da reversa, tá bom? Como eu já deixei o produto bem certinho, é só pra tirar qualquer imperfeição que tenha, né? Caso tenha, e acentuar mais. Caso você tenha dificuldade em deixar o produto assim, certo? Eu indico vocês a estar usando uma broca de tungstênio, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a da Psyll, de ponta dupla, né? A fresa. E vocês vão estar fazendo lixamento com a broca assim, tá? Acentuando o formato, pra depois, em seguida, tá passando a lixa, tá bom? Aqui eu vou estar usando já o branco pra estar fazendo a ponta. Molho bem um pincel, tiro o excesso, dou leves batidinhas, espero hidratar essa pérola. Sempre tem que esperar hidratar, não é pegar o pó acrílico e já jogar na unha que não dá certo, tá, meninas? Tem que esperar alguns segundos para uniformizar o pó acrílico com o monome, tá? Aqui eu vou estar acentuando aqui a ponta, né? Deixando já retinha, não deixar muitos produtos escorrer, passar muito da ponta. Vou aplanando de uma lateral a outra. Se por acaso o produto, a pérola que você pegou, não for o suficiente para cobrir por completo essa ponta, tá? A gente pode estar pegando mais produto, como foi aqui o caso. Eu coloquei e faltou lá nas paredes laterais, faltou produto. Então, eu vou pegar outra pérolazinha para estar fazendo o preenchimento. A gente não pode deixar faltar produto e nem tenha pouco produto, pois na hora do lixamento, como é um pó acrílico branco, para não ficar manchado nem falhado, certo? Não tem problema deixar muito produto, que depois na hora do acabamento a gente vai deixar esta unha bem delicada, bem fininha. Que como vocês vão ver no final do vídeo, tá? Ali eu bati a luva sem querer, acabou tirando um pouco do produto, mas aí não tem problema, porque ele tava faltando um pouco. O que ficou, deu para cobrir ali, foi o suficiente, tá? E vou deixar este produto secar. Depois de seco, eu vou estar usando a broca, tá? De tungstênio, essa aqui da Psyll, a numeração é 95, para estar fazendo lixamento, certo? Eu começo para essa rotação para o lado esquerdo, tá?
porque para mim é o lado que tira produto com mais facilidade, com mais rapidez. Por um lado direito, para mim, eu acho que não tira com tanta facilidade. Só que vocês têm que se atentar, porque se a rotação estiver para a direita, né, para vocês fazer o lixamento para a esquerda, tem que se atentar, porque se você lixar muito da lateral e não tiver o controle, né, com o motor, acaba que vai rodar no dedo da cliente, tá? Então, para quem está iniciando, eu indico estar usando, se for estar usando essa rotação, tá usando numa velocidade baixa, até você se acostumar com essa rotação, para depois estar indo para a média e depois para a rotação alta, tá? Faço todo o lixamento, aquela paredezinha que a gente fez que ficou bem alto vai sumindo com esse lixamento, tá? Aqui eu tô mostrando as duas opções de lixa da Psyll, tá? Uma é 4M e a outra é 2M. Geralmente eu uso a 4, mas como a unha da cliente, a pele, é muito sensível, então essa mais fininha vai se adaptar melhor para estar fazendo o lixamento, certo? Para não ter perigo de cortar aquelas laterais na bochechinha, né, na hora de a gente estar fazendo esse lixamento de lateral, pois a gente tem que lixar bem aqui, né, ó, tirar todas essas imperfeições, a gente tira assim por baixo, depois deixar a lixa bem retinha, para estar deixando esta parede lateral bem alinhada, para estar ficando uma unha quadrada perfeita, tá? Depois eu vou boleando por cima, tá? Para dar um caimento nessa unha, certo? Lixo bem a parede lateral e depois eu vou levemente boleando, levando a lixa subindo e descendo como se fosse uma canoazinha, tá? Por cima. Faço de uma lateral, quando eu vejo que tá tudo ok, eu vou para outra lateral para deixar essa parede bem alinhada, certo? Se fosse um formato almond, o lixamento seria diferente, tá? A gente não precisaria deixar essa lixa bem reta nas paredes laterais. Como é uma unha quadrada, a gente tem que se atentar a isso. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença, ó, de um alongamento para o outro, né? Aliás, de um dedo para o outro. Um com mais acabamento, com lixamento, e o outro sem. Então, é importante a gente caprichar nos detalhes do acabamento, tá? Aqui eu vou estar dando acabamento por baixo com a broca 1510, tá? Da Psyll. Lembra que no começo do vídeo eu falei da importância de limpar o gel por baixo, justamente nesta hora do acabamento, né, com a broca. Se tiver a camada de dispensão, né, a famosa gominha, vai ser mais fácil de estar entupindo a broca com o produto, tá? Aqui eu usei numa rotação, lixei de uma lateral da unha, mudei a rotação para estar fazendo o lixamento da outra lateral. E depois eu viro o dedo da minha cliente e vou estar acentuando a curvatura com a broca levemente inclinada. Se deixar ela reta, vai acabar comendo a estrutura do alongamento, tá? Aqui para a área de cutícula, né, para dar acabamento, vou estar usando aqui o óleo de lixamento da Psyll. Passo em todas as unhas, tá? Aqui eu tô colocando só em uma, para o vídeo não ficar muito longo, certo? Vou estar usando aqui a minha broca de tungstênio, a fresa de ponta dupla. Eu amo essa broca. A facilidade que dá aqui no acabamento da área da cutícula, juntamente com este óleo, é perfeita. O óleo, ele ajuda a broca a deslizar com facilidade, tá? Ajuda a gente a nivelar mais rápido a área da cutícula e evita aquela poeira, tá certo? Do alongamento. E também ajuda no atrito da broca com o produto, né? Para não tá esquentando a unha da cliente, tá? Então, toda vida nos meus acabamentos eu uso o óleo. Aqui eu tô mostrando para vocês como fazer com a broca. Não pode deixar ela muito inclinada, que vai acabar comendo a unha natural. Se deixar muito reta, não vai dar acabamento perfeito. A gente tem que deixar levemente mesmo inclinada, bem pouquinho, tá? Nem muito inclinada, nem muito reta. Aqui eu vou estar usando a mesma broca para estar tirando aquele excesso do gel que escorreu, né? Que eu usei um molde russo lá perto do hiponíquel da cliente, tá? Ficou um pouquinho de excesso e a gente tem que caprichar nesses mínimos detalhes que fazem toda a diferença, tá? No acabamento, no nosso alongamento, pra gente entregar o melhor alongamento, a melhor qualidade, tá? Pra cliente, tá bom?
A espessura tem que ficar de 1 milímetro a 1,5 mm, tá? Aqui eu já fiz o polimento da unha, já limpei com prep, vou estar usando aqui o top coat da Psyll. Ali naquele dedinho ficou excesso, eu tirei com a lixa polidora, porque eu faço o selamento também por baixo, tá? Que eu já havia feito, tinha levado na cabine por 60 segundos e depois eu faço o selamento por cima, tá? É importante a gente se atentar a isso, porque a gente deixa o acabamento perfeito e na hora do top coat acaba criando barriguinhas no alongamento, por isso que eu deixo bem esticadinho para não haver esse tipo de problema, tá? E aqui foi o resultado da nossa francesa reversa.